Olá, tudo bem? Essa é mais uma videoaula gravada para você que é nosso aluno, para você que é nossa aluna do nosso colégio, aqui do terceiro ano, né? Então, a gente está tratando de geometria analítica, das cônicas, e essa videoaula é sobre elipse, uma das cônicas aí, a primeira cônica que a gente estuda, considerando que a gente já estudou a circunferência um capítulo próprio, né? Muito bem, então eu fiz aqui alguns desenhos de elipses. Aqui a elipse com o centro na origem, aqui também elipse com o centro na origem. E essas elipses que nós tratamos têm os eixos maior e menor paralelos aos eixos coordenados, ok? E aqui a gente tem uma elipse que ela não tem o centro na origem, mas continua com os eixos maior e menor paralelos aos eixos coordenados, tá certo? Vamos acrescentar no nosso, no nossos apontamentos sobre elipse essa questão aqui, que é a excentricidade. A excentricidade é uma medida que informa o quão alongada ou arredondada é a nossa elipse, se ela é mais alongada ou mais arredondada, mais para o formato de bola ou mais para o formato alongado, né? Muito bem. Então, a excentricidade, ela é a razão entre a medida C sobre a medida A, certo? Então, meia distância focal dividido por meio pela metade do eixo maior, né? Essas duas medidas são medidas de comprimento, são positivas. Então, essa razão ela é positiva. Ela é maior que zero. O A, ele é sempre maior que o C. O A, a metade do eixo maior, é a metade da distância, é maior que a metade da distância focal. Então, como o númerozinho de baixo é sempre maior que o de cima, essa razão também ela é menor que 1. Ok? Quanto mais próximos os focos estiverem, mais a excentricidade se aproxima de zero. Quanto mais afastados estão os focos, mais a excentricidade se aproxima de 1. Então, quanto mais próximos os focos estiverem, a gente está mais próximo de zero em termos de excentricidade. Agora, no limite, ou seja, quando um foco ocupa a mesma posição do outro foco, ou seja, os dois focos estão no mesmo ponto, aí a gente tem a circunferência, ok? Seria um caso extremo, limite de uma situação bem particular que tenderia aqui a circunferência. Tá joia? Muito bem. Então, vamos fazer agora a construção das equações reduzidas dessas elipses. Talvez bata aí com os exercícios que eu passei, né, da nossa lista. Eu não estou com ela, estou com o livro, né? E aí eu vou colocar algumas medidas e a gente vai construindo, certo? Então, aqui, ó, medida 3 e aqui a medida 5, todo esse meio eixo, tá? Todo esse meio eixo, 5. Então, observe o seguinte, ó, o eixo maior, nesse caso, ele está paralelo ao eixo OX, ou seja, ele até no caso, ele está sobre o eixo OX, certo? Então, isso significa o seguinte, vamos lá, aqui é 3, o que é o 3? É o Bzinho, metade do eixo menor. O que é o 5? Metade do eixo maior. Então, vamos colocar assim, ó, o A, ele é 5, o B, ele é 3. Com essas informações, a gente consegue achar também o C, que vai nos ajudar, a medida C, que vai nos ajudar a localizar os focos. Então, já vamos fazer isso. Aliás, aqui a gente já pode fazer isso, né? Porque a gente sabe o seguinte, ó, o A é 5, é a hipotenusa, né? Naquela situação de triângulo retângulo, né? E o B é 3, então o C vai ter que ser quanto? Triângulo pitagórico, 5, 3 e 4, né? O C vai ser 4, tá? Se você fizer aqui, ó, A quadrado igual B quadrado mais C quadrado, o A é 5, então 5 ao quadrado, igual
b quadrado, que é 3 ao quadrado, mais c quadrado. Então, isso caracteriza um triângulo pitagórico e o c, então, ele é igual a 4, certo? O c é igual a 4. Aqui, ó, 25 menos 9 dá 16, raiz quadrada, 4. Joia? Muito bem. Então, isso vai nos ajudar a confeccionar ali as coordenadas do foco. O exercício, a princípio, ele pediria só eu não coloquei aqui o enunciado, mas ele pede as equações das elipses, né, com determinadas medidas fornecidas. Mas aí a gente coloca aqui também as coordenadas dos focos, que seria o exercício seguinte aí no nosso texto, aqui no nosso livro, né? Cadê o livro? No nosso livro ali, não na nossa lista, né? Agora a nossa lista, eu não recordo, mas eu acho que eu coloquei alguma coisa assim também de procurar o foco, né? Os focos. Bom, vamos lá. C igual a 4. Então, olha só, aqui está o F1, aqui é o F1, e aqui está o F2. Ok? Então, aqui é 0, 0. Então, a altura para os dois focos é sobre o eixo AX, então a altura é 0, a segunda coordenada, 0. E um está à esquerda da origem, ó, à esquerda aqui no eixo X, 4 unidades, então é menos 4. Por quê, professor? Porque aqui é C, a medida C aqui, ó, C e C. E o outro está 4 unidades à direita. Então, um é menos 4, 0, o outro é 4 e 0. E a equação? A equação é o seguinte, ó, veja só, x quadrado sobre mais y quadrado sobre igual a 1. Ok? Olha lá, ó, o x quadrado, o y quadrado. Por que não tem x menos um número e y menos um número? Porque os números seriam 0, 0, já que a elipse nossa, ela tem o centro no 0, 0. A elipse tem o centro na origem. Então, ficaria x menos 0, que é x quadrado, né? Mais y menos 0 ao quadrado, que fica y ao quadrado. Tá? Então, não aparece aqui uma diferença, nem no x nem no y, porque o centro está na origem. E aqui a gente divide o eixo maior, ó, ele está sobre o eixo AX, então o A vem aqui embaixo, ó, o quadrado dele. Então, 5 ao quadrado. Aqui, ó, o A ao quadrado e aqui o B ao quadrado. Tá? Lembre-se que o maior número, ó, aqui é 25, né? É maior que 9. Então, o 25 tem que estar embaixo do x ao quadrado, porque o eixo maior está sobre o eixo x. Perfeito? Então, ali a gente ficaria com... que faltou espaço, então a gente faz assim, ó. Então, aqui é 25, 5 ao quadrado, e aqui é 9. Né? Então, a equação, ela vem com essa cara, né? O seu formato ali reduzido, né? Considerando as medidas fornecidas ali na figura. Tá joia? Perfeito? Então, o A é 5, o B é 3, e são esses os números que vão participar aqui, ó, da equação. Né? O quadrado deles, né? O 5 ao quadrado e o 3 ao quadrado. E o C? Por que a gente detectou o C? Para encontrar os focos. Foi para isso. Perfeito? Muito bem. O próximo item. O que nós temos ali? Vamos ver algum bom exemplo. Vamos fazer esse aqui, ó. Esse aqui. Então, esse aqui de cima, o que a gente tem? Vamos ver. Letra C. Está aqui, ó, gente. Então, está aqui a letra C. Então, aqui é 4. 4. Essa medida aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é 4, tá? Do foco, da origem até o foco, né? E aqui é 3. Essa medida aqui é 3. Aqui o F1 e aqui o F2. Perfeito? Então, aqui, se nós quiséssemos saber a excentricidade, faríamos 4 dividido por 5. 4 sobre 5 dá a excentricidade da elipse com essas medidas, né? Então, vamos construir agora a equação dessa elipse aqui. Então, vamos tirar aqui a excentricidade, você já anotou, né? Tiramos aqui para termos espaço no nosso quadro que é pequeno.
Então, é o seguinte, turma, olha lá. Muito bem, centro na origem. Ok, então a equação ela vai ter uma cara mais ou menos assim, ó, tá? Só que aqui é o seguinte, ó, o eixo maior, vamos colocar assim, ó, o eixo maior, A1, A2, aqui, ó, A1, A2, né? A1, A2, ele é paralelo ao Y, particularmente nesse caso, ele pertence ao Y. Ser paralelo, né? Se pertencer aqui ao Y, também é paralelo, né? Paralelo ao Y, pertence, né? Muito bem. Então, esse eixo maior, ele pertence ao Y. Significa que o A quadrado não vai estar embaixo do X quadrado, vai estar embaixo do Y quadrado. Então, vamos lá. X quadrado... Não, antes disso, tem que achar o A e o B, né? Vamos indicar ali o A e o B, né? O A e o B. Então, aqui, ó, esse 4 é o nosso C e o 3, que é do eixo menor, é o B. Então, B é 3, C é igual a 4. Opa, professor, mas esse triângulo aí eu conheço, né? Nós temos um triângulo pitagórico, A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. O B é 3, o C é 4, e isso vai nos dar o A igual a 5, né? Então, 3 ao quadrado é 9, aqui 16 dá 25, cuja raiz quadrada é 5. Então, o A igual a 5. Esse A gente precisa para escrever a equação. Tá? Então, a equação ela tem essa cara aqui, ó, x quadrado sobre algum número ao quadrado mais y quadrado sobre algum número ao quadrado igual a 1. Quem são os números aqui embaixo? Então, de novo, como o eixo maior ele pertence ao y, a gente vai... E quem está associado ao eixo maior é o a, né? Então, a gente coloca o quadrado de a embaixo de OY. Então, 5 ao quadrado aparece aqui, ó, 25. E o b quadrado aparece embaixo de x quadrado. O b é 3. 3 ao quadrado, 9. Então, olha que interessante, né? As equações são muito parecidas, né? A diferença para essa situação aqui, ó, é que o eixo maior ele está sobre OX. E essa aqui, o eixo maior está sobre OY. Né? Então, elas, na verdade, deveriam ter até o mesmo formato, mas aqui invertido em relação ao eixo maior e eixo menor. Né? O eixo maior aqui na vertical, aqui na horizontal. Elas teriam que ter, na verdade, o mesmo formato, só uma rotação, né? Mas aí, como a gente fez um desenho só ilustrativo, né? Então, parece que está aqui mais alongado que aquela, né? Mas elas deveriam ser iguais, tá? Já que a excentricidade é a mesma, já que o A e o B são os mesmos, né? Certo? Se A e B são os mesmos, então o C também é o mesmo, né? Olha lá, o C é 4, né? Então, a excentricidade, ó, 4 quintos e 4 quintos. Então, deveria ser a mesma. Né? O fato de estar um pouquinho diferente essa excentricidade é porque a figura é ilustrativa, ok? Joia, turma? Perfeito? Muito bacana, né? Muito tranquilo, né? Tem que ver a informação que é fornecida para que você possa detectar as informações necessárias para escrever a equação. Tá? Então, lembrando, eixo maior no eixo x, então aparece aqui embaixo do x quadrado o maior número. Eixo maior no eixo y, o maior número aparece embaixo do y quadrado. Olha. Essa outra situação, perceba que o centro ele não está mais agora na origem, que é aqui, ó. A origem está aqui, ó. Ah, professor, e os focos? Muito bem, vamos colocar os focos aqui que nós não colocamos, né? Então, vamos colocar aqui, ó, F1 lá embaixo e F2 aqui em cima, né? Muito bem. Então, vejam lá. Eles estão sobre o eixo OY. Então, o x deles é 0. A abscissa é 0. Um está para cima, 4 unidades para cima da origem, e o outro para baixo, 4 unidades para baixo. Então, menos 4. Então, estas são as coordenadas dos focos. Joia? Opa, professor, olha aqui o que o professor fez aqui, ó. F1, F2, ó. Ó, aqui, ó. F1, F1 não, né? F1, F2, né, professor? F1, F2 aqui, ó.
Isso, né? 4 e menos 4. Isso. E aqui está certo. Eu não tinha visto ali, ó. Tinha colocado o mesmo índice ali, né? Agora está tudo certinho. Beleza? Então, vamos a essa outra situação aqui, que é o seguinte, ó, a letra E do nosso exercício aqui. Ok. Então, estamos agora nessa situação aqui, né? F1, 2 e 7. Então, observa isso aqui, ó. Esse ponto é o nosso F1. F1, coordenadas, professor, 2 e 7. Ok? Ou seja, 2 para a direita e 7 aqui para cima, localiza aquele ponto. E o nosso F2, ele tem que estar na mesma altura, a mesma altura 7 aqui, ó, mesma altura 7, só que ele está deslocado mais à direita e ele está na medida aqui abscissa 10. Então, 10. Isso. E o ponto B lá em cima é 6 e 10. Eu não marquei ali, né? B aqui, cadê? Aí tem um ponto B, aqui vou chamar de ponto B1. Ele é 6 e 10. X é 6, Y é 10. Então, com estas informações de coordenadas desses pontos, a gente consegue detectar o centro da elipse, a gente consegue detectar a medida do semi-eixo menor, semi-eixo maior e o C. Tá certo? É a metade da distância focal. Muito bem. Então, vamos lá detectar estas informações, né? O que nós temos aqui? Aqui é 10, né? 10. Então, 10, distância 10. Aqui é distância 2, né? Aqui é 2 e aqui é 10. 10 menos 2, aqui é distância 8. A distância entre os focos é 8. Então, a metade é 4 para lá e 4 para cá. Então, o C é igual a 4. Você concorda comigo? Vamos lá de novo, ó. Até aqui é 10. Distância horizontal aqui é 10. Aqui é 10. Até aqui é 2. Então, de 2 a 10 tem 8. Ok? O centro está bem na metade do 8. Então, é 4 para lá e 4 para cá. Então, esse comprimento aqui é 4. Tá? Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. O C é igual a 4. Ok. C é igual a 4. Então, 10 menos 2, aqui é 8. Ó. A coordenada aqui é 8. 8 é a coordenada X do nosso centro. Ok? Muito bem. A altura aqui é 7. Aqui é 7, né? A altura aqui é 7, ó. 7. 7. Essa é a altura 7. Então, já temos as coordenadas do centro. 8 e a altura 7. Olinha, né? Então, olinha aqui. O centro da nossa elipse é 8, o X e a altura 7. Ok. Muito bem. Então, vamos achar agora vamos achar o B e o A, né? Está faltando o B e o A. Então, nós temos o seguinte, ó. Aqui é 2, aqui é 10, tá ok. Cadê o ponto A? Vamos achar aqui, ó, isso, 10, aqui é 8. Muito bem, estamos indo bem, gente. 8. Bom, vou ter que achar aqui pelo nosso cálculo. Aqui 6, vamos achar o B, então. 6. Aqui é 6. Altura C, perdão, altura 10 aqui, né? Altura 10. A altura aqui é 10. 6 não, aqui é 10. 10. 10 menos 7, então aqui é 3. E aqui tem que ser 3 também, correto? Isso, né? Isso, né? Perfeito, né? Perfeito. Aqui a altura é... A altura 7 é ali, né? 7. 7 menos 3, aqui vai ser 4, né? Aqui é a altura 4. Isso, né? Isso. Altura 7, baixo 3, aqui a altura é 4. Aqui a altura é 4. Muito bem. Então, o nosso B vale 3.
B vale 3. E aí, de novo, a gente tem um triângulo pitagórico, né? Deixa eu apagar aqui que ficou feio esse 3 agora. Temos um triângulo pitagórico. Os catetos 4 e 3, aqui ó, 4 e 3, então a hipotenusa A é igual a 5. Tá? Então, A quadrado é B quadrado mais C quadrado. De novo, a gente tem o B 3 e o C igual a 4, então o A vai ser 5. E temos, então, as informações necessárias para que nós possamos escrever a equação reduzida dessa elipse, que não tem o centro na origem, mas tem o centro no ponto... Peraí, professor, tem alguma coisa errada aqui, né? Não é 8, né, professor? Da onde é que eu tirei esse 8? Perdão, gente, aqui é 6, né? Aqui é 6, ó, deslocamento 6, não sei de onde eu tirei esse 8. 8 não, 8 é o comprimento todo aqui, perdão, aqui é 6, aqui é 6. Não é 8 aqui, ó. Poxa, vocês já tinham visto, né? Ótimo. Nada como tratar com bons alunos e ótimas alunas, né? Então, aqui é 6. Muito bem, professor, aqui é 6. O nosso X, né? Eu coloquei aqui, no caso, a medida 8. 8 é o comprimento, é a distância focal, não é a coordenada aqui, ó. Aqui, ó, X, ó, X, 6, 6. Altura, 7, ó, 6 e 7, né? Desculpa, foi mal, tá tudo certinho agora, tá? Perdão. Vamos lá. Ops. Então tá, então vamos lá para cima, ó. Então, X menos quadrado mais sobre Y menos quadrado sobre igual a 1. Ok. Então, olha lá. Vou colocar o mais aqui no meio, né? Mais, isso. Então, vamos lá. O eixo maior, ele é paralelo, aqui, ó, paralelo a x. Então, A1, A2 é o eixo maior, paralelo a OX. Paralelo a OX, ok? Então, isso significa que o maior número, que é o A, tem o seu quadrado embaixo do x. Então, aqui a gente vai colocar 5 ao quadrado. E o Bzinho, relacionado ao eixo menor, tem o seu quadrado embaixo do y, que é onde está o eixo menor, né? Está paralelo, que é o eixo menor está paralelo ao y. Então, aqui 3. E o centro, professor? Puxa, desculpa, errei aquela hora ali, né? É 6 e 7, né? 6 e 7. Então, aqui, ó, o x é 6 e o y é 7. Olha que tranquilo, né? Está aí a equação. Tá? Então, 5 quadrado, você vai acabar vendo assim, ó, 25. E 3 ao quadrado, você vai acabar vendo 9. Né? Está aí a equação, então, da elipse nessa situação aqui. Né? Olha lá. Tá aí a equação da elipse. Opa. Aí. Perfeito? Tranquilo? Tudo certinho? Perfeito? Visualizou? Então, se o eixo maior ele é paralelo ao x, o maior número relacionado a A, o quadrado dele está embaixo ali da diferença do x. Tá? Joia? Então, deixa eu comentar com vocês o seguinte também aqui. Ó. Deixa eu apagar esse quadro. Cadê? Está aqui. Ó. Esse quadro. Ok, vamos apagar. Perfeito. Então, vamos fazer o seguinte. Ó. Deixa eu apagar aqui. Ó. Essa última equação. E assim, apagar essa elipse. Vamos apagar tudo. Veja o seguinte, né? A gente acaba acostumando a trabalhar com números bem comportados, né? Digamos assim. Números que a gente vai procurar a raiz e tem raiz, e, enfim, né? Agora, olha só como é que é a equação de uma elipse. Vamos considerar aqui, ó, o eixo maior paralelo ao AX, ok? Então, veja o seguinte, ó.
x quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado igual a 1. Tá? Então, tem um exercício que nós comentamos em sala de aula e ele apresentava assim, ó, quer ver? Observa que aqui tem que ser 1. Tá? Então, olha essa equação aqui, ó. X menos 3 quadrado sobre 25 igual... Perdão, não é igual, professor, é mais, né? É mais... mais, perdão. Mais y menos 2 quadrado sobre 9, aqui é o quadrado, né? Y menos 2 ao quadrado sobre 9 igual a 4. Tá? Então, essa equação eu havia passado para vocês na nossa aula presencial, né? A gente pensou sobre essa equação, a questão que pedia era para que nós encontrássemos os focos. Isso. Muito bem. Então, observa que na equação da elipse, aqui é 1, tá? Essa equação aqui em cima é quando o centro é na origem. Se o centro não for na origem, aí a gente tem uma diferença aqui, como visualizamos há pouco, né? Então, x menos x0, a origem, ou melhor, o centro da nossa elipse é no ponto x0, y0. Tá? Então, aqui é uma equação genérica aí de elipse com o centro em x0, y0 e com o eixo maior paralelo ao x. Tá? O que o professor quer comentar aqui? O seguinte, aqui tem que ser 1. Aqui é 1, não é 1. Então, como que a gente faz aparecer o 1 aqui? A gente divide por 4. 4 dividido por 4 é 1. Só que feito isto aqui, a gente tem que dividir todo mundo por 4. Dividir uma fração por 4 significa multiplicar por 4 aqui embaixo. Então, feito isto, a gente pode fazer isso, sim. Né? Então, numa equação, se for necessário, a gente pode dividir todo mundo por o mesmo número. O único número que não se permite aqui fazer a divisão é o 0. Não posso dividir por 0. Tá? Então, veja lá. Porque se você olha assim, ó, tá vendo? Eu coloquei o 4 aqui, né? Mas se você olha, num primeiro momento aqui, você já pode se confundir e supor que o A é a raiz quadrada de 25, que é 5, e o B, raiz quadrada de 9, que é 3, e não é, porque aqui é 4. Então, essa equação, ela ficaria, então, assim, ó. O seu formato padrão seria esse aqui, ó. 25 vezes 4 é 100, mais y menos 2 quadrado sobre 36, igual a 1. Tá certo? Então, aqui, ó, o A é a raiz quadrada de 5, que é 10, e o B é a raiz quadrada de 36, que é 6, tá ok? Então, não tinha 1 ali, produzia esse 1 dividindo pelo número que estava ali. Aí, divido todo mundo. Tá joia? Então, esse é um primeiro aspecto aí que eu queria comentar com você aí que está assistindo, né? Uma outra questão é a seguinte, então, que eu falei dos números bem comportados, né? Você vai extrair raiz quadrada de 100, existe esse número, inteirinho, bonitinho, né? Raiz quadrada de 36 também existe esse número bonitinho, né? Agora, imagine se a nossa equação, ela tivesse essa cara aqui, ó. Vamos pensar assim, ó. X quadrado sobre 1 mais y quadrado sobre 2, igual a 1. É ou não é uma equação de elipse? Ah, pessoal, mas não tinha que ter o quadrado de algum número lá embaixo? Mas tem, tem. Veja o seguinte, ó, 1 não é o quadrado de 1, então não poderia escrever essa equação assim, ó, x quadrado sobre 1 ao quadrado. Não é a mesma coisa? É, né? Mais y quadrado sobre raiz quadrada de 2 ao quadrado. Não é 2? É. Então, tá aí, ó. Quem é o A? O A é 1. E o B, professor? O B é a raiz quadrada de 2. Aliás, perdão, aqui, ó. Não. O A é a raiz de 2, né? O A é o maior dos números.
Raiz quadrada do maior número ali embaixo, raiz quadrada de 2. Ó. Raiz quadrada de 2 é maior que 1. Então, aqui a gente tem uma elipse que tem o eixo maior paralelo a OY. Por quê, professor? Porque o maior número está embaixo do Y. Tá? E o B é a raiz quadrada de 1. É 1. Tá? Então, cuidado aqui, ó, se aparecer coisas desse tipo, então, é elipse? Sim, é elipse. Por quê? O que caracteriza a equação da elipse? Naquele formato padrão, né? Aqui tem que ser 1, tem que aparecer o quadrado do x, o quadrado do y, e embaixo tem que ter algum númerozinho. Né? Esses números devem ser diferentes. Por quê, professor? Porque se esses números forem iguais, o que a gente vai ter? Então, olha essa situação. Tá? É elipse? Ok. Agora, veja o seguinte. Ó, vamos apagar. E se esses números forem iguais, professor? Se esses números forem iguais, vamos pensar assim, ó. X quadrado sobre mais y quadrado, um exemplo aqui. Ó, tá? Vamos colocar aqui, ó, 16. E aqui também 16, igual a 1. É elipse ou não é? Não é. É uma situação limite em que o A e o B seriam iguais, e aí você não vai ter, porque o A ele tem que ser maior que o B, para que aquela situação de triângulo retângulo, em que A é a hipotenusa e B é um dos catetos, para que funcione isto. E na elipse isto funciona, né? O A é a hipotenusa, B é um dos catetos, tá bom? Então, aqui, ó, 16, 16. Então, você poderia escrever isso assim, ó, x quadrado mais y quadrado sobre 16 igual a 1. Então, x quadrado mais y quadrado passa o 16 para o outro lado, igual a 16. Mas isso aqui, você lembra? É a equação de uma circunferência. Então, essa circunferência, então não é elipse, a gente caracteriza como circunferência, ela tem o seu, professor, ela tem o seu centro na origem, né? Só um esboço aqui rápido, ó. Alguma coisa assim, tem o centro na origem, 0, 0, e o raio, raiz quadrada de 16. O raio aqui é 4. Tá? Então, essa equação não é de elipse. Essa equação, quando esses númerozinhos embaixo são iguais, daí a gente tem uma circunferência. Joia? Pessoal, a aula era essa. Espero que tenha agradado. Desculpa aí algum engano que eu acabei cometendo, né? Mas prontamente corrigido, né? Ali na localização do centro da outra elipse que havíamos desenhado, né? Então, dá uma revisada aí, estude com carinho, com atenção. A gente vai ter alguma questão na nossa A5, tratando aí das cônicas, até o momento, até o término do estudo das cônicas, que eu acredito que vai até Hipérbola, tá bom? Antes aí das férias, né? Então, tratamos nessa aula de hoje, nessa videoaula, de elipse. Então, bons estudos. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a gente na matemática do terceiro ano, que a gente prontamente vai auxiliar e vai ajudar você a compreender melhor todas essas questões. Ok? Então, sucesso e bom final de semana. Até mais, gente.